Olá, irmãos. Paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Esse dia maravilhoso, dia 6 de março de 2023. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que está de aniversário. Glória a Deus. Deus sempre tem uma bênção preparada para o coração daqueles que o buscam. Amém? Livro de Números, capítulo 6, versículo 1, ao capítulo 7, versículo 89. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de Nazireu, para se separar ao Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte não beberá. Nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma, que se faz da vinha, desde os caroços até a casca. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente o cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor não se aproximará do corpo de um morto, por seu pai ou por sua mãe, por seu irmão ou por sua irmã, por eles se não contaminará quando forem mortos, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Todos os dias do seu nazireado santo será ao Senhor. E se alguém vier a morrer junto a ele, por acaso, subitamente, que contamine a cabeça do seu nazireado, então no dia da sua purificação rapará a sua cabeça, ao 7º dia a rapará. E ao 8º dia trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote à porta da tenda da congregação. E o sacerdote oferecerá um para a expiação do pecado e o outro para o holocausto. E fará a expiação por ele, do que pecou relativamente ao morto. Assim, naquele mesmo dia, santificará a sua cabeça. Então separará os dias do seu nazireado ao Senhor, e para a expiação da transgressão trará um cordeiro de 1 ano, e os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o seu nazireado foi contaminado. E esta é a lei do nazireado. No dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, trá-lo-ão à porta da tenda da congregação, e ele oferecerá a sua oferta ao Senhor, um cordeiro sem defeito de 1 ano, em holocausto, e uma cordeira sem defeito de 1 ano para a expiação do pecado, e um cordeiro sem defeito para a oferta pacífica, e 1 cesto de pães ázimos, bolos de flor de farinha, com azeite amassados, e coscorões ázimos untados com azeite, como também a sua oferta de alimentos e as suas libações. E o sacerdote os trará perante ao Senhor e sacrificará a sua expiação do pecado e o seu holocausto. Também sacrificará o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor, com o cesto dos pães ázimos, e o sacerdote oferecerá a sua oferta de alimentos e a sua libação. Então o nazireu, à porta da tenda da congregação, rapará a cabeça do seu nazireado, e tomará o cabelo da cabeça do seu nazireado, e o porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Depois o sacerdote tomará a espada cozida do carneiro, e um pão ázimo do cesto e um coscorão ázimo, e os porá nas mãos do nazireu, depois de haver rapado a cabeça do seu nazireado. E o sacerdote os oferecerá em oferta de movimento perante o Senhor. Isto é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta de movimento e com a espada da oferta alçada, e depois o nazireu poderá beber o vinho. Esta é a lei do nazireu, que fizer voto da sua oferta ao Senhor pelo seu nazireado, além do que suas posses lhe permitirem. Segundo o seu voto que fizer, assim fará conforme a lei do seu nazireado. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei.
E aconteceu no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e o ungiu, e o santificou, e todos os seus utensílios, também o altar, e todos os seus pertences, e os ungiu, e os santificou, que os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, e os que foram príncipes das tribos, que estavam sobre o que foram contados, ofereceram, e trouxeram a sua oferta perante o Senhor, 6 carros cobertos e 12 bois, por 2 príncipes um carro, e cada um deles um boi, e os apresentaram diante do tabernáculo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Recebe-os deles e serão para servir o ministério da tenda da congregação, e os darás aos levitas, a cada qual segundo o seu ministério. Assim Moisés recebeu os carros e os bois e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu ministério, e 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu ministério, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas os filhos de Coate nada deu, porquanto o seu cargo estava o santuário, e o levavam nos ombros. E ofereceram os príncipes para a consagração do altar, no dia em que foi ungido, apresentaram, pois, os príncipes a sua oferta perante o altar. E disse o Senhor a Moisés: Cada príncipe oferecerá a sua oferta, cada qual no seu dia, para o consagrar, para a consagração do altar. O que, pois, o primeiro dia apresentou na sua oferta foi Naasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. E a sua oferta foi um prato de prata e do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para a oferta de alimentos, uma colher de 10 siclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para o holocausto, um bode para a expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia fez a sua oferta Natanael, filho de Zuar, príncipe de Issacar. E como sua oferta, ofereceu um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para a oferta de alimentos, uma colher de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para o holocausto, um bode para a expiação do pecado e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Natanael, filho de Zuar. No terceiro dia ofereceu o príncipe dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de alimentos, uma colher de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Ruben, Elisur, filho de Sedeur. A sua oferta foi um prato de prata de peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para a oferta de alimentos, uma colher de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para a expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No quinto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurisadai. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de alimentos, uma colher de 10 siclos de ouro cheios de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro
de um ano para o holocausto, um bode para a expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Selumiel, filho de Zurissadai. No sexto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Gade, Eliasafe, filho de Deuel. A sua oferta foi um prato de prata, no peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de alimentos, uma colher de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para a expiação do pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Eliasafe, filho de Deuel. No sétimo dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para a oferta de alimentos, uma colher de 10 ciclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano, para o holocausto, um bode para a expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No oitavo dia ofereceu o príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de alimentos, uma colher de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para a expiação do pecado e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. E esta foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No dia nono ofereceu o príncipe dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideoni. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para a oferta de alimentos, uma colher de 10 ciclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para a expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Essa foi a oferta de Abidã, filho de Gideoni. No 10º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Dan, Aiezer, filho de Amissadai. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de alimentos, uma colher de 10 ciclos de ouro cheias de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para a expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano, e essa foi a oferta de Aiezer, filho de Amissadai. No dia 10º ofereceu o príncipe dos filhos de Aser, Pagiel, filho de Ocrã. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para a oferta de alimentos, uma colher de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para a expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 10º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de alimentos, uma colher de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para a expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Aira,
filho de Enã. Esta foi a consagração do altar, feita pelos príncipes de Israel no dia em que foi ungido 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 colheres de ouro, cada prato de prata de 130 ciclos e cada bacia de 70. Toda a prata dos vasos foi 2.400 ciclos, segundo o ciclo do santuário. 12 colheres de ouro cheias de incenso, cada colher de 10 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Todo o ouro das colheres foi de 120 ciclos. E todos os animais para o holocausto foram 12 novilhos, 12 carneiros, 12 cordeiros, de 1 ano, com a sua oferta de alimentos, e 12 bodes para a expiação do pecado. E todos os animais para o sacrifício pacífico foram 24 novilhos, os carneiros 60, os bodes 60, os cordeiros de 1 ano 60. Essa foi a consagração do altar, depois que foi ungido. E quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com ele, então ouvia a voz que ele falava de cima do propiciatório, que estava sobre a arca do testemunho entre os 2 querubins, assim com ele falava. Amém, irmãos? Glória a Deus. Livro de Marcos, capítulo 12, versículo 38, até o capítulo 13, versículo 13. E ensinando-os, dizia-lhes: Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas, e das saudações nas sinagogas, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva deitou 2 pequenas moedas, que valiam meio centavo. E chamando seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. E, saindo ele do templo, disse-lhes um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E assentando-se ele no monte das oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá quando todas estas estiverem para se cumprir? E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fome e tribulações. Essas coisas são os princípios das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado, naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis odiados por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Amém, irmãos? Salmo 49, versículo 1 ao versículo 20. Ouvi isto, vós todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, tanto baixos como altos, tanto ricos como pobres. A minha boca falará de sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento.
Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, declararei o meu enigma na harpa, porque temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Aquele que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir o seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre, para que viva para sempre e não veja corrupção. Porque ele vê que os sábios morrem, perecem igualmente tanto o louco como o brutal, e deixam a outros os seus bens. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. Todavia o homem que está em honra não permanece. Antes é como os animais que perecem. Este caminho deles é a sua loucura. Contudo, a sua posteridade aprova as suas palavras. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte se alimentará deles e os retos terão domínio sobre eles na manhã. E a sua formosura se consumirá na sepultura, a habitação deles. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que a sua vida ele bendisse a sua alma, e os homens te louvarão, quando fizeres bem a ti mesmo. Irá para a geração dos seus pais. Eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Amém, irmãos? Provérbios 10, versículo 27 e 28. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão os anos da vida abreviados. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos na paz do Senhor, palavra viva e eficaz do Senhor para os nossos corações. Amém e até amanhã.